Voltei. Presta atenção aqui. De onde eu tirei tudo isso que eu estou te falando? Conselho dos 50 Minutos você pode encontrar no website joseph.papers.org, que teve a colaboração oficial da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias para sua elaboração. Eu vou deixar o link desse website na descrição do vídeo, tá bom? Olha o que esse website fala sobre o Conselho dos 50. O primeiro e único volume das séries de registros administrativos publicados em 2016 contém os minutos das reuniões do Conselho dos 50 realizados em Nauvoo, Illinois, de março de 1844 a janeiro de 1846. Joseph formou o conselho, em parte, para explorar possíveis opções de locais de assentamento a oeste da fronteira dos Estados Unidos. Os membros do conselho viam a sua formação, ou seja, a formação do conselho, como o início do reino literal de Deus sobre a terra e antecipavam que o conselho governaria os homens em assuntos civis. O conselho continuou a existir até momentos antes do êxodo mormon de Illinois no início de 1846. Os minutos registrados meticulosamente, ou seja, em detalhes, em 3 pequenos livros pelo secretário do conselho William Clayton, nunca antes haviam estado disponíveis para pesquisa. Ou seja, a igreja só disponibilizou esses registros em 2016. A internet está aqui para tirar de debaixo do tapete as sujeiras, a verdade, as coisas que eles estão escondendo de você, para te manter escravos do medo. Pronto, o Conselho dos 50 está ali. No livro de Alex Beam, American Crucifixion, sobre o qual também eu já comentei com vocês, ele fala o seguinte, ele comenta sobre um local chamado Adão onde Amã. Este local está localizado em Davis County, no Mississippi, e Joseph Smith cismou que aquele era o local em que Adão e Eva se estabeleceram após terem sido expulsos do Jardim do Éden e que naquele local haveria uma reunião de portadores do sacerdócio em preparação para a segunda vinda de Cristo. É claro que os membros do Conselho dos 50, aqueles que eram membros da igreja estariam neste conselho porque também tinham um sacerdócio. Ai, que loucura! Então tá. Alex Beam, no livro American Crucifixion, ele fala quando a primeira ordenança dos endowments, a primeira ordenança de investidura foi realizada. Aquela sessão de endowment que você frequenta, que você assiste lá no templo, que você assiste o filme e tudo mais. Ele fala o seguinte: a primeira cerimônia de endowment foi realizada no piso de cima da casa dele, conhecida como Nauvoo Mansion, Mansão Nauvoo. Era uma casa muito grande que servia como um hotel para visitantes da cidade e também ele permitiu que o parceiro dele, amigo de infância e também capanga, Porter Rockwell, montasse um bar onde ele vendia licor, essas coisas, tá? Cachaça, essas coisas, tudo na Nauvoo Mansion. Então a primeira cerimônia de endowment foi realizada nessa casa no piso de cima. Joseph pendurou um lençol de uma parede à outra, dividindo a sala, escreveu os sinais no lençol e deu um novo nome aos participantes. W.W. Phelps, que era um apóstolo na época, fez o papel da serpente, e o outro apóstolo, John Taylor, que futuramente se tornou presidente da igreja, fazia o papel de anjo com a espada flamejante. Ele usava um turbante branco e tinha uma espada na mão. Então, ele decidiu introduzir. Ele foi muito inteligente porque ele trouxe os rituais maçônicos e fez a encenação da criação do mundo. Então, perfeito. Por isso ele é chamado de gênio da religião até os dias de hoje. Não se esqueça que ele precisava que o Conselho dos 50 mantivesse em absoluto sigilo, absoluto segredo sobre aqueles segredos absurdos que ele havia confiado aos membros do Conselho, porque, presta atenção, ele era candidato à presidência dos Estados Unidos nessa mesma época. Ele sabia que, se qualquer dessas informações vazasse, ele comprometeria a candidatura dele. Ele tinha certeza que ele ia ganhar as eleições, tá bom? Uau! Alex Beam comenta num determinado momento do livro que se Joseph Smith era megalomaníaco, ele não fez questão nenhuma de esconder isso. Eu concordo com ele.
Rei da terra, rei do reino de Deus na terra. Se eu chegar para você hoje e falar assim, olha gente, eu sou a rainha da terra, eu sou a rainha do reino de Deus na terra. Como é que você ia me ver, hein? Ai, eu fico até tonta. Bom, algumas pessoas me perguntaram sobre o batismo pelos mortos, tá? No livro também de Alex Beam, também eu vou deixar o nome do livro e do autor na descrição do vídeo de novo, para quem quiser conferir. Ele diz que os primeiros batismos pelos mortos foram realizados em 1841, no rio Mississippi. Não em nenhum templo. Presta atenção numa coisa em relação ao templo. O templo de Kirtland, ele era aberto às pessoas, entravam homens, mulheres, crianças, não eram realizadas ordenanças estranhas, sinais, ritos, essas coisas todas não, tá? É por isso que a comunidade de Cristo mantém o templo de Kirtland do mesmo jeito que era naquela época. Quando Joseph faleceu, eles estavam ainda... Faleceu não, quando ele foi assassinado, né? Eles ainda estavam construindo o templo de Nauvoo, então ele não viu a conclusão, o final da construção do templo de Nauvoo acontecer. Ele foi assassinado antes disso, tá bom? Tudo bem. Depois que, como a gente já leu ali, depois que Joseph foi assassinado... eu acho que eu não li para vocês não. Depois do assassinato de Joseph Smith, Brigham Young, ele continuou tendo o Conselho dos 50, né? Que ele liderou de fevereiro de 1845 até janeiro de 1846, tá? Tudo bem. Quando Joseph Smith foi assassinado, Alex Beam diz o seguinte, que a reação de William Clayton quando soube do assassinato do profeta de Deus, ele falou o seguinte, nós temos que vingar o sangue do profeta sobre os gentios. Wilford Woodruff, que também era um apóstolo nessa ocasião e também se tornou presidente da igreja, ele foi o 4º presidente da igreja, ele falou a mesma coisa, nós temos que vingar o sangue do profeta. O que Brigham Young, quando assumiu a liderança da igreja Mormon Brighamita, fez? Ele seguiu com aqueles rituais, com aqueles votos de morte, votos de sangue, né, no templo, porém agora o que eles prometiam era que, presta atenção, o que os mormons prometiam no templo era que, se eles tivessem a chance de matar um gentio, eles matariam, porque eles estariam justificados diante de Deus, porque afinal de contas, os gentios assassinaram o profeta da restauração. Eles continuaram praticando sacrifício por sangue, blood atonement, entende agora? Agora fechou o círculo pra gente, né? Eles faziam esses convênios de sangue, que se eles quebrassem os convênios, como membros da igreja, eles também poderiam ser assassinados, porque o sacrifício expiatório de Cristo não cobriria esses pecados deles. E que eles não perderiam uma chance, se eles pudessem, de matar um gentio. Entendeu agora o porquê do massacre nas Montanhas Meadows? John DeLee, que liderou o massacre nas Montanhas Meadows, ele nada mais era do que um seguidor fiel do profeta. Pois é. Esses votos de sangue continuaram sendo praticados na igreja até 1924, quando então eles pararam de fazer o convênio de sangue, de matar gentios. Agora eles faziam um convênio de que eles ainda concordariam em perder a própria vida se eles quebrassem aqueles convênios, ou se eles deixassem de viver os padrões mormons, se eles apostatassem. Sacrifício de sangue, eles poderiam ser assassinados por qualquer outro membro da igreja. Dá uma lida na história, não acredita só no que eu estou falando não, porque isso parece coisa de maluco, eu também acho. Se fosse você, eu não acreditava em mim não, eu procurava e pesquisava. Eu estava escutando um podcast outro dia, e eu não me lembro o nome dele, mas ele trabalhou nos escritórios da igreja, ele foi oficiante no templo e tudo mais. Ele disse que um amigo dele, ele se tornou oficiante no templo, assim que ele foi chamado como oficiante, menos de um ano depois ele totalmente apostatou, ele se afastou da igreja, ele saiu da igreja. Por quê? Porque ele continuou vendo com muita repetição as mesmas ordenanças sendo realizadas pela mesma pessoa falecida. Isso para mim foi uma novidade absoluta.
E ele ficou incomodado com aquilo, ele foi perguntar para alguém, para presidência, alguém da presidência do templo, e foi dito a ele o seguinte: irmão, nós não temos nomes o suficiente para submeter todos os dias, para realizar as ordenanças por elas. Então nós precisamos repetir para que as pessoas continuem frequentando o templo. O irmão entendeu, esse oficiante do templo entendeu que aquilo era tudo parte de um grande esquema para manter as pessoas ali, né, cativas. E ele perdeu o testemunho dele. As mesmas ordenanças, batismo, endowment e selamento, feitos de novo, de 3 a 8 vezes no mesmo mês, pela mesma pessoa falecida. Mesmo nome, data de nascimento, data de falecimento, mesmas pessoas. Tudo bem, uma curiosidade. A iniciatória, que é aquela cerimônia que você, né, eles colocavam óleo na tua cabeça, no peito e aqui um pouco abaixo da cintura, ela foi sofrendo modificações com o tempo e hoje em dia é tudo figurativo. Se eu não me engano não, eu escutei falar que eles não tocam mais nas partes do teu corpo, porque você receber essa ordenança completamente, né, despido, somente com uma roupa, um roupão por cima. E a igreja começou a ser processada por assédio sexual. Elas se sentiam violadas, elas se sentiam vulneráveis, porque ninguém havia dito a elas o que ia acontecer. Quando elas chegavam lá, elas se viam naquela situação. A igreja teve que indenizar muitas pessoas por causa disso. Então eles tiveram que mudar. E hoje é tudo simbólico. O novo nome que eu recebi no templo foi Abis. Era Abesh, agora é Abes, porque mudou lá o livro de Mórmon, saiu o H. Eu não tenho problema nenhum de falar meu novo nome, porque isso é tudo esquema, isso é tudo uma grande fraude, isso não vem de Deus. Essa teologia é toda criada por homens. E são rituais que foram trazidos da maçonaria. Eu não sou maçom, então eu posso falar para você meu nome, porém muitas pessoas, quando saem da igreja, elas continuam tendo dificuldade em falar um novo nome para outras pessoas. Por quê? Porque o cérebro delas registrou medo, pânico. Satanás falou que se você revelar qualquer coisa que acontece lá dentro, você estará sob o poder dele. Teu cérebro leva muito tempo para desprogramar. Agora uma coisa interessante, você precisa viver os mais altos padrões SUD para receber uma recomendação e ser digno de entrar no templo, né? Pois é. Eu queria só te contar uma coisa que eu particularmente fiquei chocada. Adolf Hitler, isso mesmo, Hitler, o grande nazista. Ele recebeu as ordenanças vicárias no templo mórmon, ele foi batizado e recebeu a ordenança vicária do batismo no templo mórmon no dia 4 de setembro de 1993. No dia 12 de outubro de 1993, ele recebeu os endowments, a investidura. Ele foi selado aos pais em um templo mórmon no dia 14 de junho de 1944. Dá uma olhada na internet, desacredita, vai ver se é verdade. Adolf Hitler, todos sabem o que aquele homem fez, mas ele de alguma forma dentro da teologia mórmon era digno de receber as ordenanças. Mas você... Se você tomar uma xícara de café, você não é digno mais de entrar no templo. Se você quebrar a lei da castidade, que é comparável ao que Adolf Hitler fez, né? Porque é comparável ao assassinato, você pode ser até excomungado da igreja. Se você morrer durante o tempo que você é excomungado, a tua família toda vai achar que você perdeu a tua exaltação. Adolf Hitler, segundo os mormons, tem a exaltação dele garantida, né? Ou pelo menos... é um sério candidato à exaltação, porque ele recebeu todas as ordenanças no templo vicariamente. O novo nome, se você quer saber o nome do teu marido, procura na internet. Você vai encontrar um calendário lá. Tem calendário, eu vou ver se eu encontro algum site, vou colocar na descrição do vídeo. Se não tiver nada ali na descrição, é porque eu não tive tempo de procurar. Mas se você procurar, você vai encontrar um calendário. Dependendo do dia do mês que o teu esposo, ou a tua amiga, ou a tua mãe passou no templo, aquele é o novo nome que ela ou ele recebeu no templo. Então o novo nome é sagrado só para você, para ninguém mais. Quebrado o tabu, desvendado o mistério. Abre as asas e voa. Ou não. Muito obrigada por me escutar. Falamos na próxima. Tchau, tchau.